na nossa casa, de amor, de paz. Para começarmos o estudo desta noite, vamos buscar o nosso amigo espiritual, nosso irmão maior, que está conosco em todo o tempo da nossa vida, para nos auxiliar a crescer, nos auxiliar na nossa jornada encarnatória. Mestre amado Jesus, queridos amigos espirituais, neste instante que nos preparamos para compreender um pouco mais dos seus ensinos, para logo após recebermos o passe, que a mente de cada um de nós possa se abrir, se iluminar, a entender os ensinos e também praticar no dia a dia. Que os nossos desejos de autocura e aquilo que viemos buscar possa ser encontrado na nossa morte. Que assim seja. Nós estamos no capítulo 15, servir a Deus. Não se pode servir a Deus, não se pode servir dois senhores. Não se pode servir a Deus e servir a Mamon. Sempre que a gente fala de servir a Deus e servir a Mamon, fica parecendo assim, um forte propósito de por que Jesus fala isso, por que ele traz isso. Só que Mamon era um Deus muito conhecido naquela época, porque eles eram paganistas, eles pregavam, cultuavam vários deuses, e Mamon era o Deus da prosperidade, o Deus da abundância, o Deus da fartura. E os povos de Jesus, os hebreus, também conheciam esses deuses, mas eles cultuavam um Deus único, em espírito e verdade. Então, todo aquele povo, eles tinham escultura, eles tinham estátuas, eles tinham altares aos deuses deles naquele tempo. E o povo de Jesus não tinha nenhum desses, não tinha altares, era inclusive proibido por eles de ter altares, esculturas, imagem, qualquer outra coisa. Tanto é que o primeiro mandamento para eles é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do seu entendimento, com toda a força do seu espírito, e não fazerem nenhum tipo de imagem, nem que tenha sobre a terra, nem nos ares e nem nos mares. Então eles não tinham isso. O primeiro mandamento no Velho Testamento ele é dessa maneira. Depois no Novo Testamento a gente tira essa parte de imagens. Então eles também conheciam a prosperidade, tanto quanto aqueles povos, só que eles cultuavam esse Mamon. E os hebreus cultuavam Deus. E eles conheciam esse exemplo de fartura, de prosperidade e de abundância que estava no seu mandamento de honrai o vosso pai e a vossa mãe, para que tenhais um longo tempo de existência na terra que o Senhor teu Deus te deu. E quem é que quer ficar longo tempo na terra em estado miserável? Então, eles conheciam a abundância, a prosperidade e a fartura, sim. Só que, então, Jesus está dizendo que se você cultuar demais a abundância, a prosperidade, a vida material, você vai esquecer a vida espiritual. E nós precisamos ter um equilíbrio entre elas, tanto a vida espiritual como a material. E para simbolizar isso, ele conta uma parábola. Ele conta a parábola de um homem muito rico, que se vestia de púrpura e de holanda, de muitos linhos, e que esse homem muito rico era mau. Então ele não era apenas rico, ele era mau. E ele banqueteava com os seus, e chamava os seus familiares, e viviam de festa, e viviam disputando e mostrando tudo o que eles tinham, ostentação, o tempo inteiro. E tinha um homem bom, chaguento, miserento, que ficava à porta desse rico, lazarento. Então, quando a gente fala lazarento, não é um xingamento. Então, está falando dessa pessoa que tinha muitas feridas
e que chamava Lázaro, que quer dizer lazarento, e que tinha essas chagas, ficava à porta desse rico. E esse rico mendigava. Mendigava o quê? Pão. E quando a gente lê essa parábola, dá a sensação de que o rico e o Lázaro estavam muito próximos, muito juntos, porque diz que Lázaro comia das migalhas da mesa do rico. Mas como que uma pessoa extremamente rica teria à sua mesa, ao seu canto de mesa, um homem nessas condições? Estaria mais correto ter cães aos cantos da mesa e não um homem. Então ele estava à porta das suas fazendas, das suas casas, da sua sienta, sei lá como é que fala isso, mas é coisa assim, entendeu? E ele passa o tempo, e Jesus conta nessa parábola que o homem rico e Lázaro morreram ao mesmo tempo. E eles têm um destino. Então, o homem rico vai para um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, um lugar de chão, um lugar muito ruim. E o Lázaro vai para o seio de Abraão. Por que é seio de Abraão? Porque na tradição deles, Abraão tem a promessa de Deus que faria ele pai de todas as nações. Então, quem comanda o paraíso para os judeus, para o povo de Jesus naquela época era Abraão. A gente brinca que é São Pedro, quando a gente for para o céu, São Pedro vai abrir a porta e tal, mas eles tinham Abraão como isso. Então, foi para o paraíso, foi para os céus, junto com Abraão. E o homem rico, então, diz para Abraão assim: pai Abraão, permita que Lázaro molhe. Olha, ele pede a mesma migalha que Lázaro pedia. Ele não pede muita coisa. Poderia pedir, né? Aliás, a gente é meio assim, né? Então a gente está meio triste, meio abandonado, meio sofrendo, as contas para pagar, um monte de coisa para fazer. A gente faz esse tipo de coisa. O que a gente faz? A gente vai fazer um pedido para Deus e aí a gente pede o pão nosso do ano inteiro. De preferência uns 2 anos, se puder uns 5 anos. E se Deus estiver bem generoso, que tal pão para 10 anos? Mas o rico não faz isso, ele pede só uma migalha. Pede para Lázaro molhar o dedo no cálice de água e colocar na minha língua. E o pai Abraão diz que não pode fazer isso, porque há uma distância muito grande de onde eles estão, há um abismo do local que eles estão, e aí o rico ainda insiste. Vocês notaram que está tendo uma conversa, né? Do rico lá nos lugares ruins com Abraão lá no lugar bom. Então ele fala assim: então faça o seguinte, permita que Lázaro vá e fala para os meus. Porque a família dele estava fazendo a mesma coisa que ele fazia, ou seja, só vivia a sua riqueza para si próprio. Fala para eles o que pode acontecer se eles não mudarem. E o pai Abraão fala: se você tem todos os profetas, se você tem a lei, se você já tem ensinamento de muito tempo e não respeita, não conhece, não pratica, por que você ia aceitar que Lázaro viesse? Ainda mais Lázaro, que todo mundo sabia que era um mendigo, um lazarento à porta dele. Quando a gente vê essa parábola, parece que está meio sem sentido o que Jesus quer falar com isso, porque tem lugar aqui, ó. Por que Jesus quer falar disso e por que ele está contando isso? Mas o que a gente tem que ver nessa parábola? Jesus está falando de uma coisa muito importante que a gente deixa pular nessa parábola, que é o quê? Vida após a morte. Não tem importância se o cara é rico, não tem importância se o outro é pobre, não tem importância como eles viveram, não tem importância. O que ele está dizendo é: você está fazendo hoje, você faça o que você quiser fazer, fique à vontade, ninguém vai te falar nada, mas você vai colher as consequências. O rico era mau, ele frisa isso. Ele não diz que o rico foi para aquele lugar porque ele era rico. Ele diz que ele foi para aquele lugar porque ele era mau. Então o rico foi para um lugar ruim e o Lázaro foi para um lugar bom. E o que o Lázaro tem de diferente? É porque ele era pobre, miserável, lazarento? Não.
é porque ele era bom. Então Jesus frisa duas coisas muito importantes nessa parábola. Primeiro, bondade e maldade. E segunda, imprescindível, a vida após a morte. E vida ativa. Nenhum dos dois estavam dormindo, esperando o dia que Jesus ia voltar. Vida ativa. Eles estavam lá e o rico estava conversando com o pai Abraão e recebendo resposta do pai Abraão. E Lázaro também estava vendo aquilo, coisa que muitas vezes nós esquecemos de analisar na nossa vida. O que eu faço hoje? Eu vou colher aqui, mas eu também vou colher na minha vida futura. E muitas vezes nós temos uma preocupação excessiva com os nossos bens materiais, lembrando que a pessoa era rica, era voltada só para os seus. Só os seus era importante. Ele banqueteava esplendidamente com os seus. Então ele está voltado só para quem? Para você. Só para o quê? Para o egoísmo. Só para o quê? Para o seu orgulho. E muitas vezes nós ficamos dessa maneira. Nós nos preocupamos excessivamente com os nossos bens materiais. Nós nos preocupamos excessivamente com a quantidade de dinheiro que nós vamos ganhar. Nós nos preocupamos excessivamente em ter, possuir, conquistar, ganhar, ajuntar. Mas a gente pode lembrar de uma outra parábola onde a pessoa que era preguiçosa, que procrastinava e que guarda o talento, aquela pessoa que recebeu um só talento, ela diz para Deus assim: Senhor, eu sei que você é um homem duro, que cobra, que colhe aonde não plantou e ceifa e junta onde não espalhou. E ele diz assim: você sabe que eu faço isso, por que você não deu garantia do meu dinheiro? Por que você não pôs no banco, pelo menos eu teria ajuda? Por que você enterrou? Você é mau, você é ruim e você vai para as trevas exteriores. É a mesma situação. A pessoa lá daquele talento e a pessoa e o rico aqui, ele destinou o mesmo lugar. Você vai para um lugar de pronto ranger de dente que tem trevas exteriores. São duas parábolas diferentes com o mesmo sentido. E as duas primeiras pessoas dessa parábola do talento, elas são ricas, ficam mais ricas e ainda tira daquele que não tem nada, que guardou, que enterrou e dá para elas. E ainda diz que aquele que tem muito, mais ainda será acrescentado. E aquele que nada tem, pode perder, ser retirado. Então Jesus está falando tanto na parábola dos talentos como na parábola do homem rico, que o que vale, que nós não podemos esquecer, vida futura, bondade e maldade. Então o que nós fazemos da nossa vida a cada instante? Quando eu estou em condições de ajudar, eu ajudo. Eu estou em condições de ajudar e não ajudo, eu sou o rico. Não importa se eu não tenho nem um centavo no banco, eu sou o rico. Por quê? Porque eu tenho condições e não estou fazendo isso. E muitas vezes a gente acha que é só as riquezas materiais que a gente tem que compartilhar e doar para o outro. E nós falamos assim: mas eu não tenho nada para te dar. Um exemplo clássico, maravilhoso, que agora está toda hora na nossa vida. Não importa qual rua que você cruza e qual cidade que você mora, alguém vai te pedir algo em cada parada de carro para o sinal vermelho. E o que é que nós falamos para eles? Eu não tenho nada. E às vezes nem abre o vidro, ou então se o vidro estiver aberto, fecha para ficar bem claro que não tem nada. E nós mesmos que falamos isso, que fazemos isso, choramos e pedimos para Deus que Ele nos cubra de misericórdia, que nos encha de bênçãos, que Ele possa multiplicar o nosso pão, e nós choramos e lamentando quando o nosso pão começa a fugir pelos dedos de nossas mãos.
porque a gente não consegue perceber que estamos agindo de miserabilidade e agindo de maldade. Ai, Soninha, vai dar dinheiro para todas as pessoas que te pedem. Se você vai fazer uma viagem de 10 quilômetros, pelo menos 8 pessoas te pedirá naquela ida e depois tem a volta. Vai dar dinheiro para todo mundo para ver se você vai chegar. Não precisa, às vezes a gente não tem mesmo, às vezes a gente não tem uma única moedinha no carro. Aprendam a carregar balinhas, aprendam a carregar sorrisos, aprenda a carregar bênçãos, aprenda a fazer o que Pedro fez. Ai, Senhor, me dê alguma coisa. E ele disse, nada tenho para te dar, mas aquilo que eu te dou, aquilo que está cheio no meu coração, eu te dou. O que aconteceu com o aleijado que veio pedir para Pedro uma esmola? Se vocês não conhecem a passagem, ele levantou e foi embora, andando. Porque Pedro deu da sua virtude, deu da sua misericórdia, deu do seu amor, deu da sua bondade. Então, quando essas pessoas chegam e você não tem nada no carro, pode dizer, neste momento eu não tenho nada. Não é eu não tenho nada, é uma afirmativa. Agora, neste momento, eu não tenho absolutamente nenhuma moedinha. Mas dê do sorriso, vou orar por ti, vou vibrar para que você melhore, vou ficar vibrando para que o próximo consiga uma moeda para você. Geralmente, sabe o que eles dizem? Vai com Deus, Deus te abençoe. Que maravilha que você fez. Ou então você vê a pessoa da frente abrir o vidro, e eu vi esses dias, fiquei emocionada às lágrimas. Ele abriu o vidro e tirou a marmitex, bonitinha, embaladinha. O moço que recebeu começou a chorar. Provavelmente ele não tinha ganhado nada aquele dia e era 3 horas da tarde. Misericórdia. Então, miserabilidade está dentro de nós. Maldade está em nós. As bênçãos, a abundância, Jesus prometeu. Eu vim para que sejais abundante. Eu vim para que tenha vidas em abundância. Eu vim para que podeis dividir, compartilhar um com o outro. Eu vim para que todos tenham riquezas e todos sabem viver e compartilhar e doar de si. Mas eu vim para que aprendeis a curar em meu nome, a levar a paz em meu nome. Eu vim para que aprendeis a curar em meu nome. Abençoar, encher o coração de abundância, encher o coração de amor, para não sermos os ricos maus. E lutar em nós para termos a humildade de Lázaro, que viveu naquela situação sem praguejar, sem blasfemar. Porque vocês acham que eles foram para Abraão? É porque só porque ele era pobre? Tem um ditado que a gente adora falar, né? De boas intenções o inferno está cheio, né? E provavelmente há mais miseráveis, mais pobres nos umbrais do que no paraíso. Por quê? Façamos um cálculo, uma matemática. Quanto que nós temos de pessoas ricas na Terra? É a representação de 1%. Se metade de nós não melhorarmos, haverá sempre mais miseráveis nos trevas exteriores do que ricos. Então, às vezes, a gente passa muito raso nas coisas. Não é desse jeito, não é isso que Jesus veio ensinar. Então, a miserabilidade é aquilo que a gente dá de nós, de dentro de nós. A nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. Então, às vezes, nós estamos nadando em ouro e temos muita abundância, muita justiça, muito amor, são generosos, são produtivos, cuida bem dos seus funcionários, cuida de... Eu me lembro de algumas empresas, e tem algumas empresas ainda no Brasil que fazem isso, faz creche para os filhos do funcionário, faz escola. E isso me faz lembrar um cantor que eu gosto muito, Almir Sater, mora no Pantanal,
lugar que eu morei, cada vizinho é um sonho de consumo para quem gosta de isolacionismo, porque tem um vizinho num lugar, o outro muito longe, e então ele resolveu que a melhor coisa que ele tinha que fazer, já que ele não queria ignorante, era colocar escolas na sua fazenda. Então, às vezes, a gente pensa que aquela pessoa é ruim porque ela tem bens materiais. Não, não é isso que Jesus ensinou. Ele diz e ele clama e ele nos fala para cuidarmos com a vida futura. Porque na vida futura nós vamos colher o que fazemos hoje. E como a vida futura, ela é imortal, ela não acaba. Nós temos a eternidade pela frente, é melhor que a gente desperte no seio de Abraão. É melhor. Para que as próximas encarnações nossas sejam melhor do que a da agora. Porque se a gente despertar em trevas e exteriores, as nossas próximas encarnações serão mais de lágrimas, mais de dores. Então nós temos que aproveitar a bendita oportunidade da encarnação para fazer mais e melhor, multiplicando dentro de nós a bondade, a abundância que Jesus pediu, a generosidade e o amor ao próximo. E para preparar para o Evangelho, então, para o passe, vamos fazer a nossa prece. Buscando o nosso amigo espiritual, aquele irmão nosso que está conosco desde todo sempre. Ele é designado a ficar conosco no instante em que nós nos preparamos para a encarnação e ficará conosco por toda a nossa vida. Este amigo, muitas vezes nós esquecemos, muitas vezes nós deixamos de lado. E nós necessitamos tanto de amor, nós necessitamos tanto de companhia, nós necessitamos tanto de carinho, de generosidade, de bondade. E Ele está conosco, nos auxiliando nisto. E junto com Ele, todos os amigos espirituais presentes neste ambiente, que cuidaram de nós enquanto estávamos estudando os ensinos de Jesus, que já sabe o que nós vamos receber na sala de paz. Que esse amigo que aviou a receita, quando a gente entrar na sala de paz, que a gente esteja antenado para isso, à disposição para realmente receber o que viemos buscar. Juntos com os nossos irmãos e nossos espíritos amigos superiores que nos trazem as mensagens de amor, de paz e harmonia, que guia a humanidade para um futuro de abundância, para que um dia todos nós chegamos no seio de Abraão, que é um lugar na espiritualidade de harmonia, de paz e de luz. Junto com o nosso amigo espiritual, o nosso governador maior, o Mestre, aquele que chamamos de Salvador, Jesus. Querido amigo, de todos os instantes, encha o nosso coração de todas as virtudes que necessitamos. Traga para nós a paz, a tua paz. Aquela paz que tu deixaste para compartilhar, para auxiliar, para usar da generosidade e da bondade para com todos. Mestre, tu vieste nos ensinar que há vida futura e que um dia estaremos contigo, mas que enquanto partilhamos e caminhamos neste caminho, de muitas vezes cheio de dores, de sofrimento e de espinho, caminhe conosco, para que nós não nos percamos, para que nós não desanimemos
e para que nós não fiquemos para trás. Auxilia-nos em todos os instantes de nossas vidas e que teu amor recubra o nosso coração e os nossos familiares e os nossos amigos e toda a terra com a sua bênção, com a sua paz, para que todos os homens de boa vontade possam um dia lhe encontrar e partilhar da tua mesa o pão da vida. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Que assim